transformar vidas, trazer vidas para perto dele. Mas, e maior é o nosso valor. Maior é o nosso valor. Deus reconhecer.
tua luz, Senhor, brilha em nossa mente agora. Ao estudarmos a tua palavra, descobrimos a tua vontade para a nossa vida, por meio deste livro que durante séculos tem resistido os ataques do inimigo. Queremos aqui, neste último momento, desta manhã, te rogar que o teu Santo Espírito esteja aqui em nosso meio, que habite as nossas mentes, que a tua palavra, Senhor, opere os milagres que precisam ser experimentados nessa manhã. Em cada um de nós, em nome de Jesus nós oramos. Estão ouvindo aí? Agora sim. Olha, que semestre? Foi o primeiro semestre da Igreja de Novo Sentido. Quantos estão amando a Igreja de Novo Sentido? Olha só, ainda tem muita coisa pela frente, não é verdade? Muita coisa boa pela frente. A gente vai dar uma pausa, mas semestre que vem nos vemos. Fé em Deus, e nós vamos estar aqui novamente para retomar a nossa igreja. É verdade que a Igreja Novo Sentido é muito mais do que acontece aqui pela manhã, mas eu quero especialmente agradecer aqueles que durante esse semestre estiveram fazendo com que tudo que acontece aqui pela manhã e todos os ministérios, pudesse acontecer nesse primeiro semestre. Deus seja louvado pelo trabalho de vocês. Eu quero, ainda dá tempo da gente, nessa manhã, estudar um pouquinho o Evangelho segundo Esaú. Geralmente Esaú, ele é visto como o vilão da história, mas nessa manhã, eu quero estudar aqui com vocês um pouquinho como Esaú revela o Evangelho. E para isso eu quero convidar vocês a olhar para o passado, e vamos no passado viajar um pouco para a história desses dois irmãos, Jacó e Esaú. Mas eu quero começar aqui, levando a gente a refletir o que significaria contemplar Deus face a face. Eu não sei se você já viu aí pela internet algumas imagens da máquina mais potente, da máquina fotográfica mais potente que a humanidade já inventou, a mais moderna, a mais cara. Bilhões e bilhões de dólares foram investidos nessa máquina chamada James Webb. James Webb está muito longe mesmo, tirando fotos do universo. E algumas dessas fotos já têm chegado aqui no nosso pequeno planeta, e elas são realmente incríveis. Uma das minhas preferidas é essa aí. Cada ponto nessa imagem é uma galáxia. O universo é muito grande. E imagens simplesmente esplêndidas têm aparecido através do trabalho aí do James Webb. São simplesmente maravilhosas. Eu fico pensando, quando nós olhamos essas imagens, eu não consigo parar de pensar no tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Deus realmente é muito grande. Ele é o centro do universo, Ele comanda todas as coisas, Ele é todo sábio, todo poderoso. Ele criou todas essas coisas que para nossa mente são infinitas. E se você tivesse a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Deus, qual seria a sua reação? Alguns tiveram essa oportunidade, e eu quero relembrar a experiência deles. O deles foi Isaías. Olha o que Isaías disse: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, Isaías disse. Ele se desesperou diante da santidade e da grandeza de Deus, e olha que ele apenas viu a beira da orla dos pés de Deus no templo. Ele achou que estava perdido. Outro personagem que também viu a glória de Deus foi Daniel. Olha qual foi a reação de Daniel. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel caiu como morto, sem sentidos, desmaiado, simplesmente porque ele teve um vislumbre da glória de Deus, ainda em sua forma acomodada. Deus se acomoda nessas situações para que os seres humanos possam ter um encontro, mesmo que seja não em sua plenitude. Por fim, não está passando aqui, então quando eu apontar para aí, você passa. Obrigado. Volta só mais um. João,
Pode voltar mais um? Aí. João, quando o vi, falando de Jesus, no meio dos candeeiros, Apocalipse, caía a seus pés como morto. E por fim, lembre da história de Israel. Israel no Monte Sinai simplesmente disse para Moisés: fale-nos você, e nós ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, porque para que nós não morramos. Que coisa! Realmente, quando o ser humano pecador se encontra com Deus, a única reação que ele tem é simplesmente cair, se sujeitar. Não tem fisicamente forças para enfrentar a presença de Deus. Mas nessa manhã, eu quero estudar com vocês a história de um homem que em um período de 24 horas, menos de 24 horas, viu a face de Deus 2 vezes. A primeira está em Gênesis capítulo 32, verso 30. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Durante toda aquela noite, ele lutou com o ser misterioso, e no final daquela noite, já iniciando o dia, ele disse que tinha visto Deus face a face. E pouco tempo depois, quando ele se encontra com o irmão, depois de 20 anos, Jacó insiste com ele, com Esaú: não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver a tua face é como contemplar o rosto de Deus, e você me acolheu tão bem. Eu queria aqui com vocês tentar entender a relação entre essas duas experiências. Como que num período de 24 horas Jacó afirma ter visto a face de Deus? Para a gente entender essa história, a gente precisa ir para a Bíblia, na história desses dois irmãos. E como nós conhecemos essa história, a história desses dois irmãos não começou muito bem. Em Gênesis capítulo 27, verso 36, nós temos Esaú furioso com Jacó. Gênesis 27, 36, ele disse: não é por isso que o nome dele é Jacó? Ele já me enganou 2 vezes. Ele tomou de mim o direito de primogenitura, que não era uma coisa muito pequena, era uma coisa muito importante, e agora ele tomou a minha bênção. Nós conhecemos a história. Jacó está constantemente tentando andar pelos atalhos, em vez de aguardar. Esse era o plano de Deus para ele, mas ele não tinha paciência de esperar o plano de Deus. Esse é um problema comum na vida dos patriarcas, tentando ser feliz, tentando experimentar a bênção de Deus da sua própria maneira. E sempre quando eles fizeram isso, eles acabaram se dando mal. Nós conhecemos. Esaú ficou furioso. Ele queria matar o irmão. E a mãe dele, que foi quem deu a ideia de Jacó ter enganado o pai para poder conseguir a bênção, ela escuta e diz que Jacó deveria agora fugir. Ele foge. Ele nunca mais vê a mãe. Depois de 20 anos, Jacó forma uma grande família. Ele foi para a casa de parentes em Padã Arã, e a vida de Jacó realmente começou a se tornar uma bagunça. Seja claro, já ouvi falar sobre organização não governamental, certo? As ONGs, né? A família de Jacó era uma desorganização não governamental. Era uma bagunça, certo? Pense num único pecado que não foi cometido, dos 10 mandamentos, que não foi cometido naquela família. Era uma bagunça. Ele tinha 2 esposas, tinha 12 filhos. Olha, eu fico imaginando mais 10 filhos lá em casa. Se 2 já é o que é, imagina mais 10. Uma esposa era preferida da outra, ele tinha filhos preferidos. Quando ele chega na frente do faraó, ele simplesmente diz: olha, os meus anos têm sido poucos e difíceis. Essa é que ele resume a vida dele. Era uma família completamente disfuncional. Se você pensa que a sua família é disfuncional, você precisaria conhecer a família de Jacó. Totalmente uma bagunça. Depois de 20 anos ali, ele vem com um grande luto. Ele precisa sair agora. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para a terra dos seus pais. E mesmo tomando os atalhos,
Deus abençoou Jacó de uma maneira tremenda, e ele cresceu, e ele prosperou, porque, meus queridos, nada pode frustrar os planos de Deus, amém? Nem eu e você. É verdade que na nossa vida nós podemos escolher não seguir os seus planos, mas mesmo nos caminhos tortuosos que nós seguimos, se nós deixamos a nossa vida nas mãos de Deus, o plano dele se cumprirá. Mas agora que ele precisa voltar para casa, é hora de enfrentar os fantasmas do passado. E sem dúvida, o pior de todos os fantasmas é o seu irmão Esaú. Qual seria a reação de Esaú? Qual seria a reação de Esaú? Então ele prepara um cenário quase que de guerra. A primeira coisa que ele faz é enviar mensageiros. Em Gênesis capítulo 32, de 3 a 7, você tem essa orientação dele. Ele manda mensageiros na frente. E esses mensageiros eles já vão levando algum presente, eles vão levando a mensagem que Jacó está vindo para a sua família. E para a surpresa de Jacó e para o seu desespero, qual é a mensagem que esses mensageiros trazem? O seu irmão está vindo aqui no encontro. Opa, que legal! Ele está vindo me encontrar, maravilha! Mas ele está vindo com 400 homens de guerra. Jacó, ele se desespera. Jacó tinha meninos, crianças, mulheres, animais, ele não estava preparado para a guerra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 32, verso 7, Jacó estava com muito medo e muito angustiado. Então ele pensou no segundo plano. Ele montou um pacote de presente de quilômetros, literalmente. Não sei se você já viu um pacote de presente grande como esse, mas ele dividiu um presente em quilômetros, 9 grupos de animais, com pessoas que iam à frente desses grupos, com a instrução que cada um que encontrasse esse irmão, Esaú, deveria se dobrar e dizer: este é o presente do teu servo Jacó. 9 grupos diferentes. Imagine como foi essa procissão. É o presente que foi em procissão. Essa era a tática dele para tentar diminuir a chance de Jacó simplesmente destruir toda a sua família. Mas o que me surpreende nessa história é que Jacó tinha tanto medo, apesar do fato de ter tantas evidências que Deus estava conduzindo o seu caminho. Como nós sabemos disso? Gênesis capítulo 31, verso 13. E o Senhor disse a Jacó, 31, verso 13, você pode acompanhar aí: retorna para a terra dos teus ancestrais e para a tua família, e eu serei contigo. Então, Jacó não tinha saído de Padã Arã por iniciativa própria. O próprio Senhor tinha dito para ele ir, mas mesmo assim, ele estava angustiado, desesperado. Depois, em Gênesis capítulo 31, verso 23 e 24, quando Labão reúne um grupo de homens para correr atrás de Jacó, furioso porque Jacó tinha saído sem avisar, e ele não pôde despedir das suas filhas nem de seus netos. Deus aparece para um sonho em Labão e olha: você não mexe com Jacó, não mexe com Jacó, fala o que você quiser, mas não mexe com Jacó. E Labão contou isso para Jacó, mas mesmo assim ele tinha medo. E por fim, quando ele estava já próximo da sua jornada para encontrar o seu irmão, em Gênesis capítulo 32, verso 1 e 2, ele vê um acampamento diferente. Esse acampamento era de quê? Quem é que estava acampado? Anjos. E ele chama aquele lugar Mahanaim. Esse é o acampamento dos anjos, eles estão aqui. Mas mesmo assim, ele tinha medo. Por que nós, como seres humanos, temos tanta dificuldade de confiar em Deus? Deus deu tanta evidência em suas vidas, que Ele cuida de você, que Ele está dirigindo você, mas o seu coração ainda está cheio de angústia pelo que vai acontecer nas férias. Por que nós temos tanta dificuldade de confiar em Deus? Essa é a realidade humana. Nós somos relutantes para confiar em Deus, a despeito da nuvem de testemunhas, para usar uma linguagem paulina, que Deus nos dá. E por isso, essa incerteza, Jacó ainda, mesmo depois de ter todas essas certezas, ele ainda tem incerteza no seu coração. E olha o que ele diz: eu o aplacarei
E em hebraico, eu cobrirei a face dele com um presente que me antecede, que vai diante da minha face. Entre parênteses é como está o texto literalmente. Depois o verei, eu verei a face dele. Porventura me aceitará a presença, ele levantará a minha face. Quantas vezes está a palavra face aí? 4 vezes. Elas não aparecem nas nossas traduções, mas elas estão aí no texto. Qual era o grande problema com Jacó? A face de Esaú. Qual seria a face de Esaú quando ele finalmente o reencontrasse? Ele passou a noite inteira orando. Porque todas essas afirmações ainda não tinham sido suficientes. Ele estava extremamente angustiado, extremamente preocupado. E durante a noite inteira ele lutou por uma bênção. E esse é o grande problema da vida de Jacó. Jacó precisava entender que a bênção na vida dele, a bênção divina, era um presente e não algo pelo qual ele precisava lutar. Jacó não tinha entendido o Evangelho ainda. E quando nós não entendemos o Evangelho, nós lutamos pelas bênçãos. E nós não entendemos que a bênção divina é um presente. Jacó precisava entender o que era o Evangelho. Ele não entendia ainda. E ele lutou aquela noite inteira. E no final daquela noite, finalmente ele diz aquele texto que nós iniciamos: eu vi a face de Deus, eu vi Deus face a face, e ele me libertou, ele livrou-me. Mas finalmente agora é tempo de encontrar Esaú. Mas veja, Deus tinha dito para ele sair da terra. Ele tinha encontrado um exército de anjos. Labão tinha recebido um sinal que não era para mexer com Jacó. Ele tinha lutado com Deus a noite inteira, mas ele ainda não era suficiente. Então ele dividiu a família pelos preferidos. E os preferidos foram por último. E os menos preferidos foram na frente. Se alguém tivesse que morrer, eram os que Jacó menos gostava. Que coisa, essa é a grande realidade. É assim que o texto bíblico está dizendo que as coisas aconteceram. Esse era Jacó. Qual foi a reação de Esaú? E agora nós chegamos aqui no Evangelho segundo Esaú. No capítulo 33, verso 10. Capítulo 33, verso 10. Nós vemos: então Esaú correu ao encontro dele, o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E eles choraram. Capítulo 33, verso 4. Capítulo 33, verso 4. Jacó não estava esperando essa. Jacó lutou com Deus a noite inteira. Ele elaborou uma estratégia de guerra para encontrar a face de Esaú. E quando ele encontra a face de Esaú, ele não encontra uma face carrancuda, uma face cheia de ira. Não, Esaú não esperou. Esaú foi correndo ao encontro dele. O abraçou, o beijou e eles choraram. Que final de história é essa? E no capítulo 33, verso 10, nós temos então a frase, o segundo texto que eu comecei nesse momento. Jacó disse: por favor, não recuse. Se alcancei favor na tua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o rosto de Deus, e você me acolheu também. O que tinha no rosto de Esaú que fez com que Jacó fizesse essa comparação? Jacó não conhecia o rosto de Deus por ouvir dizer. Ele não tinha lido a Bíblia para entender qual era o rosto de Deus. Ninguém tinha contado para Jacó. Ele tinha visto na noite anterior Deus face a face. Então ele não falava de algo que ele não conhecia. Ele conhecia, mas ele conseguiu reconhecer na face daquele irmão, depois de 20 anos, o rosto de Deus. Meus queridos, certamente não era uma questão física, não era uma questão de descrição física, não. Era perdão em vez de vingança, era aceitação em vez de rejeição, era proximidade em vez de distância, era apego em vez de desapego, era amor em vez de ódio.
E quando ele contemplou o rosto de Esaú, a única coisa que ele conseguiu comparar foi com o rosto de Deus. O que essa experiência ensina sobre o Evangelho? O que essa experiência ensina sobre o Evangelho? A primeira coisa que essa experiência ensina sobre o Evangelho são três, eu quero terminar com elas. Primeira coisa, a experiência de Jacó com Esaú reflete, em muitos casos, a nossa experiência com Deus. Muitos de nós nos relacionamos com Deus da maneira como Jacó se relacionava com Esaú antes de ter um encontro verdadeiramente com Ele. Antes de ter um encontro face a face com Deus, muitos de nós imaginamos que Deus é o da direita ali, que o famoso artista pintou. Carrancudo, pronto para castigar-nos, pronto para nos corrigir, pronto para nos tirar do céu, esperando o primeiro tropeço para que nós pudéssemos ser livres da presença dele. Muitas pessoas imaginam Deus como Esaú antes de Jacó o encontrar. Eles concebem Deus como um ser vingativo que está pronto para castigá-los. E teologia errada traz emoções e experiências erradas. Se nós temos uma ideia equivocada de Deus, nós não vamos conseguir nos relacionar com Deus da maneira como Ele espera que nós nos relacionamos. E infelizmente, muitos de nós têm essa experiência com Deus. Eu lembro da história de Ellen White. Ela conta que ainda enquanto jovem, na idade que muitos estão aqui, ela olhava para Deus como um Deus vingativo, um Deus duro, um Deus carrancudo. Mas ela foi completamente transformada quando ela teve um encontro com o Senhor. Nós precisamos olhar a Escritura, o grande quadro da Escritura para entender quem é Deus. Não permita que episódios isolados tragam uma impressão errada de Deus para a sua vida. Como é a face de Deus para você? Como você vê a Deus? Um Deus cheio de juízo, um Deus duro, rejeição, distância, santidade inacessível. Qual é a face de Deus para você? Nós precisamos ter uma visão correta da face de Deus. A segunda verdade que o Evangelho, segundo Esaú, nos ensina é que a experiência de Jacó com Esaú ensina de fato o que é o Evangelho. Eu quero fazer aqui uma comparação. Porque o texto me permite, pelo menos essa é a maneira como eu enxergo, o texto me permite fazer essa comparação. Gênesis capítulo 33, verso 4. Acompanhe comigo aqui. Então Esaú correu ao seu encontro, o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Há uma outra história de um outro indivíduo que por muitos anos ficou longe, não do irmão, mas longe do pai. E essa história nós conhecemos muito bem, até na música alguém mencionou isso. A história do filho pródigo. Depois de muitos anos, o filho pródigo voltou para casa. Nós temos a seguinte descrição do encontro entre o pai daquele menino e o filho pródigo. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você consegue perceber aqui as semelhanças? As mesmas ações de Esaú para com Jacó são as ações do pai do filho pródigo para com o filho pródigo. Meus queridos, isso não imagino que seja à toa, não é apenas uma coincidência, isso é o Evangelho. O Evangelho é: nós estávamos perdidos, nós merecíamos uma das caras mais feias possíveis de Deus, era isso que nós merecíamos. Jacó merecia que seu irmão o recebesse com a cara mais feia do mundo, mas em vez disso, o seu irmão correu, abraçou, o beijou. O Evangelho é uma notícia, o resto é história, o resto é conversa fiada. O Evangelho não é uma carga que alguém coloca sobre você. Não, o Evangelho é uma notícia, e essa notícia é o rosto de Deus
é um gozo de Deus amoroso. Deus é amor e Ele nos aceita apesar de quem nós somos. O Evangelho não é uma carga, não é uma coleção de regras ou ensinos. Ele é simples, como parece, como ele soa. O Evangelho é uma notícia. E quando nós entendemos essa notícia, quando nós cremos nessa notícia, quando nós cremos no que Jesus fez por nós, e nós temos um encontro pessoal com Jesus, finalmente nós chegamos na última parte, na última lição que essa história nos ensina. A experiência de Jacó com Esaú nos ensina a essência do discipulado. Como, meus queridos, Deus quer que nós reproduzamos em nossas vidas a face de Deus. Para Jacó, Esaú foi a face de Deus naquele momento. Nós somos chamados hoje para sermos a face de Deus. Nós precisamos refletir a face que nós vimos de Deus. Quando Ele olhou para nós, quando nós merecíamos condenação, Ele nos aceitou. Quando nós merecíamos a morte, quando nós merecíamos a pior das palavras, Ele simplesmente nos abraçou. Essa é a face que nós precisamos ser também das outras pessoas. Normalmente, as religiões, elas focam na parte mais fácil do cristianismo. Sabe qual é a parte mais fácil do cristianismo? Cumprir as regras. Isso é fácil. É fácil guardar o sábado, é fácil dar o dízimo, é fácil fazer todos esses conjuntos de regras. Sabe o que realmente é difícil? Amar como Jesus amou. Essa é a grande dificuldade do Evangelho. E esse é o grande desafio. E me parece que isso fica muito claro no discurso de Jesus, no Monte das Oliveiras. No final de Mateus capítulo 7, ele fala sobre a justiça dos fariseus, ele fala em outras palavras, trocando por miúdos, como a gente fala. A justiça dos fariseus? Isso é fácil demais. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E qual é essa perfeição? É amar como Jesus amou. Perdoar como Ele perdoou. Jesus diz em João capítulo 15, verso 12: este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu tenho amado vocês. João capítulo 13, 35: por isso todo mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nessa manhã, Deus está nos dando um desafio. Primeiro nós precisamos entender o Evangelho. E entender o Evangelho é ter um encontro com Cristo face a face. Isso é o Evangelho. É olhar o rosto de Jesus, perceber que em vez de condenação, Ele oferece salvação. Em vez de rejeição, Ele me aceita. Isso é o Evangelho. E depois que eu tenho esse encontro com Cristo, com o Evangelho, Ele me chama a reproduzir essa mesma face para as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero chamar aqui o Clebson. Clebson é aluno de Direito. E o Clebson, ele experimentou o Evangelho em sua própria vida. Ele olhou para a face de Cristo, e quando ele olhou para a face de Cristo, ele entendeu que realmente Cristo o amava. Nesse momento, o pastor Tim vai batizar o Clebson. Eu quero dar o microfone aqui para o pastor Tim. E o Clebson hoje vai fazer um compromisso com Deus também, de ser a face de Deus para as outras pessoas, na medida que ele entendeu, ele viu a face de Deus em sua própria experiência. Pastor, minha reflexão especial tem tudo a ver com o que foi a experiência do Clebson. O Clebson, ele vem de uma caminhada espiritual com Deus, se converteu em primeiro momento na sua história de vida na Igreja Internacional da Graça, e ele ama estudar a Bíblia. Eu quero dizer, Clebson, que foi um prazer para mim, agora, continuando esses estudos com você, todas as noites ali na salinha pastoral, refletindo sobre o amor de Deus e conhecendo quem é esse Deus.
E nesses estudos ele claramente, de forma muito sincera, disse: pastor, mais uma vez eu quero agora me batizar. Me batizar porque verdadeiramente agora eu compreendo todo o plano de Deus para a minha vida e que a Bíblia quer fazer essa transformação todos os dias. Eu queria chamar aqui à frente toda a galera do curso de Direito, tá? Os amigos do Clebson, sua namorada, que iniciou todo o processo de discipulado na vida do Clebson. Eu não sei se tem algum professor aqui do curso de Direito, ou o pessoal da área acadêmica aqui. Vou chamar o pastor Hassani também aqui da nossa igreja. E Clebson, é muito especial, porque você começou sua jornada na Igreja Internacional da Graça, mas agora você tomou a decisão de viver um novo sentido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sabe, você tem muitos presentes aqui para receber nessa manhã, mas o maior presente é esse aqui, ó. Sabendo que você é um rapaz estudioso, eu queria te fazer algumas perguntas. Tá bom? Tá pronto? Clebson, é desejo seu ser batizado nas águas para a remissão dos seus pecados. E você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Clebson, é desejo seu também, a partir de hoje, guardar os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento que exige Deus ser alcançado do sábado. O pastor falou que essa é a parte mais fácil, né? Seguir os mandamentos. Mas seguindo esses mandamentos, só consegue fazer isso quem ama Jesus. E é desejo seu cumprir isso na sua vida? Amém? E por último, você deseja fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e estar vivendo uma experiência transformadora na comunidade universitária Novo Sentido, e deseja também convidar outras pessoas para viver essa experiência? Amém? Eu quero saber da nossa comunidade especial aqui no Novo Sentido, quantos aceitam o Clebson como membro dessa nova comunidade? Olha aí, ó. A salva de palmas para essa decisão linda. Por isso, querido jovem Clebson, conforme o teu desejo de ser batizado nas águas, para a remissão dos seus pecados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a galera do Novo Sentido diz: amém. Nessa manhã, eu quero terminar aqui sem fazer um convite para você. São dois convites que eu quero fazer, dois grupos diferentes. Eles podem se misturar aqui na frente, não há problema, mas o primeiro convite que eu vou fazer: quem sabe você está relutando em tomar essa decisão que o Clebson recém tomou. E quem sabe a razão para você tomar essa decisão, de relutar essa decisão, é porque você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Quem sabe porque você ainda não tem uma ideia distorcida de Deus, como Jacó tinha de Esaú.